Olá! No nosso vídeo de hoje iremos falar sobre farmacocinética. O que é farmacocinética? É o estudo do destino dos fármacos no organismo após sua administração, ou seja, o que o organismo faz com o fármaco. Ela abrange os processos de absorção, distribuição, metabolização e excreção. O processo de absorção dos fármacos é determinada pelas propriedades físico-químicas, pela formulação e pela via de administração do fármaco. As formas de dosagem constituídas pelo fármaco e por outros ingredientes são formuladas para serem administradas mediante várias vias. Independente da via de administração, os fármacos devem estar em solução para serem absorvidos. Assim, as formas sólidas, como por exemplo os comprimidos, são capazes de se desintegrarem e de se desagregarem. Uma outra característica é a lipossolubilidade. Quanto mais lipossolúvel for o fármaco, melhor será absorvido. E qual que é a definição de lipossolúvel? Bom, é algo que tem afinidade com lipídios, o que é totalmente diferente de hidrossolúvel, que tem afinidade com água. Ou seja, quanto mais hidrossolúvel, mais difícil será a absorção do fármaco. Vamos começar falando sobre absorção. O que é absorção? É a transferência do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea, podendo ser administrado por via oral, parenteral, transdérmica, intraocular e entre outras. E um detalhe: quando o fármaco é administrado via intravenosa, não existe essa etapa de absorção, pois ele já está sendo colocado diretamente na corrente sanguínea, ou seja, não tem o que absorver. Mas o que precisa acontecer para que ele seja absorvido? Bom, o fármaco precisa atravessar as membranas, lembrando que elas apresentam duas camadas fosfolipídicas. Os fármacos são transportados através de alguns tipos de transporte. São eles: o transporte passivo, que ocorre sem gasto energético, sendo assim, a célula não utiliza o seu ATP para realizar o seu transporte, e ele acontece a favor do gradiente de concentração, ou seja, o fármaco passa do local mais concentrado para o menos concentrado. Já o transporte ativo, ele ocorre com gasto energético, ou seja, a célula utiliza o ATP para realizar seu transporte, e ele acontece contra o gradiente de concentração, ou seja, o fármaco passa do local menos concentrado para o mais concentrado. O que é a biodisponibilidade? É a extensão que uma substância pode alcançar a partir do ciclo ativo de administração, ou seja, é o quanto está disponível para ser absorvido e levado até o local de ação. Quanto maior a biodisponibilidade do fármaco, maior será a ação dele. Alguns fatores influenciam na absorção de forma benéfica, facilitando, e outros de forma maléfica, dificultando a absorção. O primeiro fator é o pH. A maioria dos fármacos são ácidos fracos ou bases fracas, e eles são absorvidos de forma molecular.
Então, os fármacos fundo administrado possuem duas formas, ionizada ou molecular. O que vai determinar se ele vai estar na forma ionizada ou molecular? O pH do local onde o fármaco vai estar. Observe essa tabela. Se o fármaco e o meio é ácido, o fármaco assume a forma molecular e será melhor absorvido. Por exemplo, isso acontece no estômago. Agora, se o fármaco é ácido e está no meio básico, ele assume a forma ionizada, sendo que sua absorção vai ser interferida. Essa regra, ela vale também para os fármacos básicos. Outro fator também que influencia é o fluxo sanguíneo local. Quanto melhor o fluxo sanguíneo, melhor será a absorção desse fármaco no local de ação. Superfície de absorção. Quanto mais finas são as membranas, melhor os fármacos serão absorvidos. E por último, a glicoproteína P, que ela é encontrada na membrana de algumas células, como por exemplo nas células dos rins e do fígado, tendo como função bombear o fármaco para fora da célula. Muitas bactérias utilizam esse mecanismo como forma de resistência. Então, quando ingerimos um antibiótico, eles bombeiam esse fármaco para fora da célula. Após o fármaco ser absorvido, ele será distribuído.